Em nosso estudo de hoje, a lição 28 do livro Pensamento e Vida tem por título Enfermidade. Ninguém poderá dizer que toda enfermidade, a rigor, esteja vinculada aos processos de elaboração da vida mental. Mas todos podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influenciação sobre todas as doenças. Há moléstias que têm, sem dúvida, função preponderante nos serviços de purificação do espírito, surgindo com a criatura no berço ou seguindo-a por anos a fio na direção do túmulo. As inibições congeniais, as mutilações imprevistas e as enfermidades dificilmente curáveis catalogam-se indiscutivelmente na tabela das provações necessárias, como certos medicamentos imprescindíveis figuram na ficha de socorro ao doente. Contudo, os sintomas patológicos da experiência comum, em maioria esmagadora, decorrem dos reflexos infelizes da mente sobre o veículo de nossas manifestações, operando desajustes dos implementos que o compõem. Toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante a martelada forte sobre a engrenagem de máquina sensível, e toda aflição amimalhada é como ferrugem destruidora, prejudicando-lhe o funcionamento. Sabe hoje a medicina que toda tensão mental acarreta distúrbios de importância no corpo físico. Estabelecido o conflito espiritual, quase sempre as glândulas salivares paralisam as suas secreções e o estômago, entrando em espasmo, nega-se à produção de ácido clorídrico, provocando perturbações digestivas a se expressarem na chamada colite mucosa. Atingido esse fenômeno primário que muitas vezes abre a porta a temíveis calamidades orgânicas, os desajustamentos gastrointestinais repetidos acabam arruinando os processos da nutrição que interessam o estímulo nervoso, determinando variados sintomas, desde a mais leve irritação da membrana gástrica até a loucura de abordagem complexa. O pensamento sombrio adoece o corpo são e agrava os males do corpo enfermo. Se não é aconselhável envenenar o aparelho fisiológico pela ingestão de substâncias que o aprisionem ao vício, é imperioso evitar os desregramentos da alma, que lhe impõem desequilíbrios alvitantes, quais sejam aqueles auridos nas decepções e nos dissabores que adotamos por flagelo constante no campo íntimo. Cultivar melindres e desgostos, irritação e mágoa é o mesmo que semear espinheiros magnéticos, a adubá-los no solo emotivo de nossa existência, é intoxicar por conta própria a tessitura da vestimenta corpórea, estragando os centros de nossa vida profunda e arrasando, consequentemente, sangue e nervos, glândulas e vísceras do corpo, que a divina providência nos concede entre os homens, com vistas ao desenvolvimento de nossa faculdade para a vida eterna. Guardemos assim compreensão e paciência, bondade infatigável e tolerância construtiva em todos os passos da senda, porque somente ao preço de nossa incessante renovação mental para o bem, com o apoio do estudo nobre e do serviço constante, é que superaremos o domínio da enfermidade, aproveitando os dons do Senhor e evitando os reflexos letais que se fazem acompanhar do suicídio indireto. Em Emmanuel, hoje, para falar da enfermidade, ele começa com uma frase bastante interessante. Ele fala o seguinte, né? A gente não pode dizer que toda enfermidade decorre da mente, mas a gente pode dizer assim, que a mente vai influenciar de maneira direta em todas as enfermidades que a gente pode ter aqui no nosso corpo. Em outras palavras, tem enfermidade que não tem a ver com a mente mesmo. Eu, por exemplo, eu estou com a garganta inflamada agora, por exemplo. Não está tendo a ver com a mente, está tendo a ver com uma epidemia que está acontecendo, um vírus, que a grande maioria das pessoas que eu conheço, dos meus amigos, tanto no ambiente religioso como no ambiente profissional, nessas últimas semanas, tiveram que se ausentar para poder se tratar. E agora chegou até a mim. Isso está sendo apenas um efeito kármico, um efeito de, vamos colocar aqui, comum a todos que estamos vivendo num mundo de expiações e provas. Agora, quando aparece uma moléstia daquela maior, como ele diz aqui, inibições congeniais,
mutilações imprevistas e enfermidades dificilmente curáveis, esses três aqui, eles fazem parte da tabela de provações que a gente precisa passar desde cedo. Pode vir desde criança, pode, mas depois pode também se manifestar durante a vida e nos acompanhar por um longo curso. Essas serão moléstias, da grande maioria das vezes, decorrentes da mente, decorrente do que a gente traz como bagagem até de encarnações passadas. E o Emmanuel chama a atenção para a gente que toda emoção violenta sobre o corpo é como se você pegasse uma máquina frágil, pegasse o carro, por exemplo, e desse uma martelada no carro. Você martelou o carro, ele vai ficar amassado, ele vai ficar arranhado, vai precisar passar por um serviço aí de lanternagem, de pintura. É a mesma coisa com emoção. E a emoção a gente vai catalogar o que? A emoção da raiva, a emoção da ansiedade, a emoção, né, o que pega a gente de surpresa e que a gente deixa tomar conta da gente, esse tipo de emoção. O problema é quando a emoção passou aquele tempo entre o instinto e a inteligência, a gente ainda continua mantendo aquela sensação com a gente. Aí realmente o negócio toma um rumo bem mais complicado, que vai trazendo consequências, que o Emmanuel, ele deu um exemplo bem simples. Ele vem dizer para a gente que daqui a pouco as glândulas salivares, né, paralisam as suas secreções, é uma coisa chamada amilase salivar, que é a saliva nossa. Aí depois ele desce aqui pela faringe e vai até o estômago. Fala, o estômago também para de produzir o suco gástrico, que até ele chama aqui de ácido clorídrico, e já começa a trazer perturbações digestivas. Ele fala, ó, é um fenômeno primário, mas abre portas para um monte de coisa que daqui a pouco começa a aparecer com o tempo. Vai trazendo os desajustamentos gastrointestinais. E a grande maioria das vezes, por conta de comportamentos nossos, é a mente que está trazendo esse problema para o nosso corpo. Eu já falei algumas vezes em alguns estudos, que uma das vezes que eu estive com o espírito Dr. Herman, quando o médium colocou a mão aqui nessa região minha, ele na mesma hora ele falou, meu filho, mas você ainda é tão estourado, tão explosivo dessa maneira. Quer dizer, ele conseguiu, por um simples toque aqui, nesse meu chakra, nesse meu campo de força, ele é o que é o campo gástrico mesmo, é o nome dele. Ele, na mesma hora, ele falou, mas você, o lado emocional seu ainda está te atrapalhando. E, com muito carinho, logo em seguida, ele falou, não, mas eu estou vendo que você está trabalhando, você está estudando, né? Mas vamos junto. Você vai, eu acredito com sinceridade que você vai conseguir superar isso aí. Quer dizer, me deu força ainda. Mas o nosso corpo está o tempo todo espelhando aquilo que nós somos. E a gente só vai dizer assim, algumas vezes a gente fala, né, toda doença é educativa para o nosso corpo. Não deixa de ser. Eu estou falando assim, algumas doenças não estão absolutamente relacionadas com a mente, mas estão sendo educativas também, porque eles estão nos obrigando a cuidar, né? Estão, enfim, dentro de um cenário coletivo, público. Agora, a gente promove um monte de doença no nosso corpo físico por conta da intemperança, e o Emmanuel vem até falar para a gente aqui, ó, evitar cultivar melindres, desgostos, irritação e mágoa. Essas quatro palavrinhas, ele fala, é o mesmo que a gente semear espinhos que vão machucando o nosso corpo aos poucos, e daqui a pouco de uma ferida pequena pode se transformar numa ferida longa que vai trazer consequências por muito e muito tempo. E ele coloca aqui, adubá-los no solo emotivo de nossa existência é intoxicar, por conta própria, essa vestimenta corpórea, estragando os centros de nossa vida profunda e arrasando, aos poucos, sangue, nervos, glândulas e vísceras do corpo, que a divina providência nos concede entre os homens. A gente lendo isso aqui, na década de 40, na década de 50, é uma coisa. Mas tendo hoje a medicina provando para a gente o quanto o nosso lado emocional interfere no nosso corpo, é um alerta maravilhoso para cada um de nós estudarmos a nós próprios.
Que Jesus os abençoe hoje e sempre.